Louva- Louvado seja o nome do Senhor, querida família Shalom Adonai. Deus, com seu grande amor, infinita misericórdia, possa estar em cada lar, em cada coração. Que o Senhor Deus possa fazer reinar na minha vida e na sua, na vida da nossa família, o eterno amor dele, que faz com que nós sejamos grandemente abençoados, grandemente, de forma grandiosa, sustentados. E de vitória em vitória nós vamos avançando em direção à plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu não preciso nem dizer aos irmãos a quantidade de saudades que eu estou de cada um de vocês. Mas eu creio que haverá grandes momentos ainda que nós celebraremos a presença de Deus Altíssimo. Amém? Eu gostaria de... os irmãos sabem que o meu forte não é cantar, mas eu gostaria de cantar uma musiquinha para os irmãos. Eu gosto muito dessa música. Ela diz assim, ó. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai, só para adorar-te, só para dizer que te amo, ó Pai, és vida para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Eu te exalto, Senhor, eu te louvo, bendigo o teu nome, Senhor, porque tu és Deus, tu és o Deus da minha vida, tu és o Deus da minha família, tu és o Deus, Senhor, da minha igreja, e eu te exalto por todas as coisas, Senhor. Eu sei que nada chega até nós, Senhor, se não for com o teu consentimento, com a tua autorização. Então nós queremos te dizer nesta hora, Senhor, que nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu és Deus e tu sabes o melhor para nós. Nos ajuda, Senhor, nesse momento de estudos. Nós oramos agradecidos, Senhor, te rogando que tu visites, que tu estejas no coração de cada um dos teus filhos, que tu possas estar presente, Senhor, na vida, no coração, nas ações de cada um, e que nós não venhamos a fazer coisa alguma sem a tua devida autorização. Nós te louvamos agradecidos, meu Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Hoje eu tinha prometido para os irmãos que nós iríamos ver a segunda etapa, a segunda parte da lição sobre Jesus e os seus discípulos. Mas, irmãos, esta foi uma semana em que Deus falou de forma muito grandiosa no meu coração, e eu resolvi fazer como nós fazemos quando estamos lá presencialmente. Se emergencialmente vem uma necessidade de atendimento, nós atendemos essa necessidade. E no meu coração essa semana, eu fiquei me perguntando que falta é que a igreja física está fazendo ao meu coração e ao seu. Está fazendo falta estarmos juntos, está fazendo falta as programações que a igreja estabelece. E me ocorreu assim, algumas coisas, que nesse processo de nós sermos líderes, nós fomos como que chamados para sermos líderes nas nossas casas esses dias. E baseado em que nós estamos liderando a vida espiritual, a vida emocional da nossa família nesses dias? Espero que nós estejamos nos guiando pela palavra de Deus. Não pelas notícias que estão passando, mas sim pela palavra de Deus. E eu
eu estava indo para a casa da minha mãe, para passar um período lá com ela, e me veio muito fortemente assim, aquela convicção que esses dias nós deveríamos perceber que é hora de viver o melhor de Deus em nossa casa. De viver o melhor de Deus em nossa casa, mas de forma que nós continuemos aprendendo a ser dependentes de Deus. E foi baseado nessa preocupação que eu quero pedir licença ao meu superintendente, mas eu prometo que na próxima aula a gente volta à nossa escola bíblica, ao estudo que nós estamos fazendo. Mas hoje eu gostaria de refletir um pouquinho em dois aspectos. O primeiro aspecto, eu anotei para ser bem fiel. A partir mesmo dessa preocupação, eu sei que eu sou a igreja, que o meu filho, minha filha, meu esposo somos a igreja. Cada um de nós somos a igreja. Mas nós temos um local em que nós nos reunimos. Que importância tem esse lugar para que a nossa vida espiritual esteja sustentada, esteja firmada, esteja sendo alimentada? Qual a importância desse lugar? E quando a gente perde essa possibilidade de estar lá, é que, pelo menos em mim, vem essa reflexão. E aí, dois pensamentos me ocorreram. O primeiro pensamento foi o seguinte: pensei ser fácil realizar, fazer acontecer o que acontece na igreja física, na igreja local, dentro de casa. Então eu pensei que seria muito fácil nós fazermos cultos, nós louvarmos a Deus, nós estarmos lendo a palavra juntos. Eu achei mesmo que nós íamos ter muita facilidade disso. Porque não estávamos condicionados a horário para sair, não estávamos condicionados a estarmos atrasados ao transporte, ao trânsito. E esse pensamento talvez tenha simplificado demais a minha ação para que a minha família estivesse aproveitando esses momentos para afinar a sua comunhão com Deus. E foi pensando nisso, que lendo, eu aproveitei que eu estou aproveitando para ler algumas coisas, que surgiu um termo na minha vida que me fez refletir algumas coisas. A partir desse pensamento, será que vai ser fácil? Vai ser fácil a gente viver a igreja dentro de casa. É bom estarmos juntos. Eu e minha família, é bom. É bom, eu creio que está sendo bom você viver junto com a sua família. Não está sendo boa a pandemia, mas ter essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos mais próximos, é uma coisa boa. Mas não é fácil fazer acontecer nas nossas casas tudo que temos acesso de programação eclesiástica quando nós estamos na igreja. Quando nós estamos lá no nosso campo de reunião, lá onde dia tal tem culto de oração, dia tal tem momento de louvor, não é fácil. E foi ficando um pouquinho, eu sou um pouco estressada, né? E aí ficando um pouquinho preocupada, me surgiu um termo médico que eu resolvi dar uma aprofundada de saber o que ele era, né? O termo é codependência. A pessoa que a codependência é você achar que você é responsável sozinho por realizar ou por fazer superar algo que um ente querido seu está precisando. No aspecto espiritual, eu vou direto para esse aspecto, seria eu achar que eu sou sozinha responsável por fazer com que toda a minha família viva na plenitude, em plenitude, essa maturidade espiritual nesse momento de pandemia dentro de casa. Então, o conceito é assim, ó, o que é codependência? É você achar que você é responsável sozinho pelo problema das pessoas pelas quais você está ligada fortemente, que você tem força, você está ligado de forma muito íntima, emocionalmente, a essas pessoas. Então, o codependente, e não é elas que são codependentes de mim, eu que sou codependente dela, porque eu que acho que eu tenho sozinha, eu posso fazer com que elas não tenham nenhum estresse emocional, que eu possa resolver todos os problemas do estresse emocional. E isso não é verdade, né?
continuando na questão do conceito, o codependente acha que ele pode tomar conta, ou seja, tomar conta, resolver de tudo. E que o que não acontece, a culpa é sua. É porque você não fez direito, é porque você porque eu não fiz o convite de forma correta, porque eu não orei muito, porque. E aqui nessa palavra não vai nenhuma apologia a nós deixarmos de insistirmos em realizar os nossos cultos, em estarmos orando para que a vida espiritual da nossa família se fortaleça. Não, só não podemos trazer para as nossas costas esta perspectiva de que tudo não aconteceu por sua causa, que você é responsável por isso. Nós somos responsáveis por viver o evangelho dentro da nossa casa. Nós somos, porque nós somos, no meu caso, por exemplo, nós somos 4 adultos, então nós somos responsáveis por isso. Não sou eu sozinha, não é só o meu esposo, não é só os meus, Carla, não é só Rafael. Nós somos responsáveis por isso, porque Deus ele é pessoal. Ele é permitido que nós vivamos Deus em grupo, mas é um Deus Deus que trata diretamente comigo, trata diretamente com você, com cada um. E nesse tratar, ele nos prepara para vivermos a coinonia, né? E o problema é que a codependência, ela pode virar uma obsessão, você ser obsessivo em resolver, em tomar nas suas mãos a responsabilidade de resolver as questões. E aí é que vem a segunda pergunta que eu me fiz, né? O segundo pensamento que me ocorreu. Eu pensei que eu poderia ser o fiel da balança para estabelecer o que seria a quantidade certa de tempo que meus familiares passariam em tempo de pandemia, lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, em vigília, assistindo live. A minha perspectiva é que seria a perspectiva correta. É que estando nesse momento, que se cumprissem aquilo que estava na minha cabeça, estaria da forma correta. E eu descobri que eu não sou fiel da balança. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeita, porque eu também não faço a coisa na quantidade certa. E porque eu tenho responsabilidade em ser um exemplo, em testemunhar. Mas o meu irmão também tem essa responsabilidade. E eu fiquei pensando, tem um texto lá em Romanos, Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12, que ele vai dizer que cada um, Romanos 14, versículo 12. Ele vai dizer assim, 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu não sou fiel da balança para estabelecer a quantidade de tempo que é santidade para fulano ou beltrano, mesmo que seja o meu filho estar na presença do Senhor. Eu não sou, porque eu não tenho a perspectiva de como é que Deus, a perspectiva plena de como é que Deus trata com meu filho, como Deus trata com a minha filha, de como Deus trata com meu irmão, de como Deus trata. Essa é uma responsabilidade só íntima. Se nós pensarmos, por exemplo, na história do jovem rico, quando ele vai até Jesus, e aí ele diz o que ele faz, e Jesus diz assim, você faz tudo isso, né? Mas vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Está faltando isso em você. Ele se entristece e vai embora. O relato bíblico não diz que Jesus vai atrás dele. Não, venha cá, você não compreendeu. Não, Jesus não insistiu. Jesus foi real com aquele jovem e ele tinha autoridade para isso. Mas, ao revelar a verdade para ele, Jesus compreendeu que ele já tinha instrumentos, maturidade para resolver, para decidir o que ele queria fazer da vida dele. Então, a gente precisa ponderar que talvez a nossa codependência está, pelo menos é a análise que eu fiz da minha vida, a gente pode estar imputando ao outro coisas que estão na nossa cabeça e que não foi encaminhado por Deus.
e que nós não somos o fiel da balança para estabelecer que essa é a quantidade certa, que essa é a forma certa, que essa é a dosagem na medida para que fulano, beltrano, alguém até muito íntimo seu esteja adorando a Deus. Esta é uma vivência, esta é uma experiência que cada um tem que ter com o Senhor. O nosso papel, o meu papel, o seu papel, o papel de nós que somos filhos de Deus, é estarmos sendo testemunha. Agora, o tratar de Deus com cada um precisa que nós estejamos permitindo que Deus faça isso. Ainda aí mesmo em Romanos, no capítulo 14, ainda, no versículo 4, diz assim, ó, essa história de sermos o fiel da balança, irmãos, de acharmos que a nossa experiência de tempos no Evangelho, de liderança, de não sei quantas coisas passam na nossa cabeça, que faz com que a gente ache que nós temos em nós o ponto certo para estarmos revelando, para estarmos vivendo Deus, né? Aí o capítulo 14, mesmo, versículo 4 de Romanos, vai dizer assim, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, o poder de firmar alguém na presença, a palavra está dizendo que é Deus que é poderoso para isso. E por mais íntimo que você seja de alguém, filho de Deus, de mais proximidade que um pai, uma mãe, um filho, ele não é servo seu, ele é servo do Senhor. Por isso que a palavra diz, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? Então, eu não posso julgar a santidade do servo do Senhor. Poderoso é Deus, que é dono do servo, para firmá-lo. Se ele cai, se ele levanta, é o Senhor, é um tratamento dele com o Senhor. E nesses dias de pandemia em que nós estamos muito juntos, nós precisamos, irmãos, estar atentos a cuidar da vida espiritual da nossa casa, em oração, testemunhando, mas temos muito cuidado para não desenvolvermos uma relação de codependência, porque nós estaremos fazendo mal, querendo tomar o lugar de Deus, considerando o conceito de codependência, aquela codependência que é um termo médico, né? E podemos estar atrapalhando o tratar de Deus com os filhos dele, né? Eu tenho responsabilidade, por exemplo, eu não posso me esquecer de que eu preciso confiar que a verdade, a palavra de Deus que é a verdade, né? Ela está impregnada no coração da minha família. Eu preciso confiar nisso, porque foi desde o texto diz que ensina o menino no caminho que deve andar, que até envelhecer ele não vai se desviar. Então eu preciso confiar nisso. E em tempos em que há uma proximidade maior, eu tenho que entender, não posso me esquecer que essa verdade está impregnada, que não é a minha influência ou de outra pessoa que vai fazer com que a obra se realize. Não é eu desenvolvendo uma relação de codependência com A, B ou C, é que fará com que ele, pela minha perspectiva, seja mais ou menos santo, tá certo? Então a gente precisa estar colocando isso em perspectiva e confiando que Deus é o Deus que vai firmá-lo, conforme o capítulo 4, o versículo 4 do capítulo 14 de Romanos, né? Sempre foi, sempre vai ser Jesus que vai se revelar. Não sou eu que revelo Jesus. Ele se revela ao coração dos homens. Eu testemunho desse Jesus e conduzo o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer com que esse meu testemunho se revele, se converta em revelação de Jesus para o homem. Mas não significa que eu vou estar estabelecendo que há em mim coordenadas que me dê essa autoridade de revelar Jesus ao outro. O homem enxerga através do Espírito Santo de Deus, né? E o livro, lá em Marcos, capítulo 10, nos revela mesmo que sempre foi, sempre será, sempre vai ser Jesus. Foi, é e será Jesus que faz isso com o homem, né? Marcos capítulo 10,
do versículo 26 até o 31, vai dizer assim, capítulo 10, do 26 ao 31. E eles admiraram-se ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casa, irmãos e irmãs, em filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, aí no versículo, porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, eu não tenho como mensurar quem será primeiro, quem será derradeiro, nem quem está ganhando em que proporção, o que das mãos do Senhor. É o Senhor que tem esse controle nas suas mãos, e nós precisamos confiar nisso, né? Esse texto é o finalzinho da história do jovem rico. É o final. Depois que aquele homem sai, muito triste, porque achou que era impossível ele abrir mão das suas riquezas para seguir ao Senhor, que foi isso que lhe foi pedido, Jesus está ensinando aos seus discípulos, está ensinando a eles, que ninguém que abre mão de tudo para ficar com o Senhor perde. Pelo contrário, ganha. E o final do versículo 30, ele vai dizer assim, e no século futuro, ele vai ganhar a vida eterna, que não há preço. Então, não tem como mensurar. E isso não é por minha causa, nem por sua causa. Isso é por causa do Senhor. É por causa de Jesus que essas coisas acontecem. Outra coisa que eu não posso me esquecer dentro dessa perspectiva de que eu não sou e não posso ser e não tenho autoridade para ser o fiel da balança, é que somente Deus é o bom pastor. Então, não adianta eu desenvolver uma relação doentia que não venha do Espírito de Deus, que isso não funcionará na vida do outro. Isso não funcionará na vida da minha família, não funcionará na vida da sua família. Nós precisamos nos lembrar, nós não devemos nos esquecer que só o Senhor é o bom pastor. E aí eu gostaria do texto de João capítulo 10. João capítulo 10. Versículos 11 e o versículo 14. Versículo 10, capítulo 10, versículo 11 e 14, ele diz assim, ó, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E lá no 14 ele reafirma, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Não só como pastor, Jesus, ele conhece as suas ovelhas, como ele é conhecido dessas ovelhas, porque somente ele é o bom pastor. E assim, ele sabe o que faz. Jesus sabe o que faz. E ele faz um bom trabalho. Ele realiza um bom trabalho no coração dos homens. A prova disso é que eu e você, que nós estamos aqui, que a nossa família está aos pés do Senhor, que a despeito de todas as ofertas do mundo, nós temos perseverado nos caminhos do Senhor. Não é por outra coisa, meus irmãos. É porque o Senhor tem sido nosso bom pastor. Nós temos ouvido a sua voz. E isso tem fortalecido, renovado as nossas forças. Não é porque alguém, de forma doentia, é quem impregna em nós o Evangelho. É porque o Evangelho, ele faz a diferença em nossas vidas, porque ele vem do bom pastor que é Jesus, né? E ainda no versículo 10, o versículo do 15 ao 18, ele vai reafirmar como é importante que nós o conheçamos e como é importante que ele nos conheça. Aí, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim, assim como o Pai, isso é Jesus dizendo, assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí, até o 18, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, esse é o bom pastor, esse é Jesus, aquele que era, que é e será, que será conhecido e se fará conhecer, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A constatação de que nós somos, que nós estamos em boas mãos, nos leva a perceber quem nós somos. Quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu para o Senhor? Por que que Jesus está tão envolvido com o Pai, de estar revelando na sua palavra que ele conhece as suas ovelhas, que ele é conhecido delas, que ele tem poder para dar, para tomar? Por quê? Porque nós somos amados do nosso Pai. Jesus nos ama, irmãos. A despeito de estarmos presos dentro de casa, a despeito de estarmos com falta de compreensão de muitas coisas, Jesus nos ama. E não é pelo que nós fazemos, não é pelo nosso... É porque Ele é amor. E quem vem a Ele, de forma nenhuma Ele joga fora. Então, tenhamos convicção, confiemos que o nosso bom pastor é ele que tem segurado, sustentado as nossas famílias, é ele que tem segurado, sustentado a nossa nação, é ele que vai sustentar a nossa igreja. Eu creio que, como eu, nós estamos nos perguntando como será o mundo depois disso. O mundo será conforme o Senhor determinar. A nossa ação, o que devemos fazer é estarmos orando, dar graças a Deus e orar sem cessar por nossos entes queridos. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão. E o resto, todo o resto, o Senhor fará, porque Ele nos ama. Efésios 1,16 vai dizer que não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, nós devemos fazer isso que Paulo está ensinando aqui aos crentes lá de Éfeso. É não cessar de dar graças a Deus por cada um dos nossos familiares, pelos membros da nossa igreja, por nossos irmãos em Cristo, por nossos irmãos que, porventura, nós não estejamos nem tendo contato, mas nós sabemos que é o Senhor que os está sustentando. E, por último, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 16 a 18, ele vai dizer assim, ó: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, oramos sem cessar, vamos dar glórias a Deus, vamos dar graças a Deus por todas as coisas. Isso significa dizer que nós devemos orar com persistência, com constância, porque Deus é reconhecido como Pai, provedor, sustentador, refúgio, direção. Ele é a nossa bússola, é a nossa âncora, é o nosso milagre. A oração é o nosso milagre para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Então, nesse processo todo, irmãos, eu aprendi e eu vou continuar aprendendo, porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia, que o melhor é estar com Deus. O melhor é estar com Deus. A minha família pertence ao Senhor e é Ele que tem mantido a minha família cativa à sua voz. Não é a minha doença, não é a minha falta de controle. É o Senhor que tem mantido as nossas famílias aos seus pés. Tenho aprendido também que em tempos de isolamento social, nós temos que aprender a valorizar o que temos. Porque a máxima de que nós valorizamos o que perdemos é real. Nós perdemos a possibilidade de por um tempo estarmos na nossa igreja, como o Salmo 133 vai dizer, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas nós não perdemos a possibilidade de ter a esperança de que em breve estaremos de volta a fazer isso. E se não for a vontade do Senhor para isso, nós estaremos utilizando os mecanismos que tiver para que nós possamos estar juntos louvando ao Senhor. Seja pela internet, seja pelo telefone, mas nós continuaremos a louvar ao Senhor. E nós continuaremos a confiar
que é o Senhor que tem sustentado as nossas vidas, a vida das nossas casas, a vida das nossas famílias, a vida da nossa igreja. E, por último, não há mérito nenhum no que nós fazemos. Nós não alcançamos nada porque por nós mesmos ou porque nós somos inteligentes, vigorosos, santos. Nós alcançamos tudo porque nós somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus nos amou. Romanos 8 vai dizer isso. Nós somos mais que vitoriosos. Romanos 8, do 33 até o 39, ele vai dizer essa verdade. Nós somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus, ele nos amou. Então a minha oração, irmãos, é que Shalom Adonai seja edificada fortemente na rocha. Eu fico me perguntando, meu Deus, cadê as aulas como é que eu chamo? De doutrina do pastor José Reis? Cadê as aulas de doutrina e aquelas discussões? E aí eu estava dizendo, o Senhor estava nos preparando para estarmos separados, mas jamais apartados da presença de Deus. Nós estamos afastados uns dos outros fisicamente, mas não estamos apartados da verdade de Deus para as nossas vidas, nossos corações. Nós não estamos apartados porque é Ele que nos sustenta e fomos ensinados a estar com Ele. Então, o capítulo 8, com esses versículos do 33 ao 39, eu encerro minha palavra nesta manhã. Diz assim, quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E é Deus que nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e é também quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a Igreja Batista Shalom Adonai. Deus abençoe meus amados irmãos em suas casas, em seus lares. Abençoe as suas famílias e revivifique em nosso coração a fé ardente que devemos ter em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Glória a Deus.